Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, a gente vai tratar da situação das multas de trânsito por meio de abordagem. E a gente vai trazer aqui algumas explicações que podem ser perfeitamente utilizadas na sua defesa administrativa, no seu recurso administrativo na JARE, e até mesmo essas informações podem ser teses muito fortes, aliás, a serem utilizadas em processo judicial. Então fica até o final para você entender como é que funciona essas situações e o quão relevante, tá, são essas informações para fins de confecção ali da sua defesa, do seu recurso e como tese para pedido de anulação da multa de trânsito, tá? Então vamos lá. Multas por meio de abordagem tem um procedimento inicial que é o seguinte: o condutor, quando ele é abordado na fiscalização de trânsito, o agente, quando ele verifica ali o cometimento de uma infração, ele vai lavrar o auto de infração de trânsito, o AIT. E quando ele lavra, ele registra esse AIT, ele tem aqui uma obrigação, tá? Uma obrigação prevista no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Qual que é? Ele, quando preenche o auto de infração, ele deverá imprimir, tá? No mínimo 2 vias, e uma dessas vias deverá ser entregue ao motorista. Então aqui a gente já percebe que o motorista ele tem o direito de receber uma segunda via do auto de infração de trânsito. Eu vou ler aqui o que diz o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito a respeito desse procedimento inicial. Olha só, o AIT deverá ser impresso em, no mínimo, 2 vias, exceto registrado em equipamento eletrônico. Uma via do AIT será utilizada pelo órgão ou entidade de trânsito para os procedimentos administrativos de aplicação das penalidades previstas no CTB, Código de Trânsito Brasileiro, e a outra via deverá ser entregue ao condutor quando se tratar de autuação com abordagem, ainda que este se recuse a assiná-lo. Então aqui a gente percebe um dever do agente de trânsito, que é imprimir no mínimo 2 vias e entregar uma segunda via ao motorista. E aqui um direito, o direito do motorista de receber essa segunda via do auto de infração de trânsito. Porque aqui é o seguinte, se o motorista ele não recebe a segunda via do auto de infração, presume-se que não foi registrado nenhum auto de infração em seu desfavor. Essa é a presunção. Então, aqui você tem uma questão lógica. Se foi registrado aqui multas com abordagem, se foi registrado um auto de infração, o dever do agente é entregar essa segunda via, para que no momento do cometimento do registro da infração de trânsito, o motorista ele tome ciência de que ele está sendo ali acusado, tá? Acusado de o cometimento da respectiva infração. Então aqui a gente já entende esse procedimento inicial, tá? O motorista ele tem o direito de receber a segunda via do auto de infração de trânsito, ainda que ele se recuse a assiná-lo. E nessas multas por meio de abordagem, tem algumas situações, tá? Quando o motorista ele assina o auto de infração de trânsito, esse auto de infração ele já vai valer como notificação da autuação. O que acontece? Quando há o registro de uma infração de trânsito, em regra, o órgão de trânsito ele tem o dever de emitir ou de expedir 2 notificações. A primeira é a notificação da autuação e a segunda é a notificação da penalidade. A primeira para a apresentação de defesa prévia e a segunda notificação para a apresentação de recurso da multa na JARE ou JARI, como dizem alguns, né? E quando o motorista ele assina o auto de infração, a gente já percebeu que o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito ele deixou claro que o motorista ele não é obrigado a assinar
o auto de infração. Todavia, se o motorista ele assinar o auto de infração de trânsito, vai valer esse auto de infração como notificação. Então, esse dever de dupla notificação, notificação da autuação e notificação da penalidade, se o motorista assinar a notificação, o órgão de trânsito ele não precisa notificá-lo para apresentação de defesa prévia, porque a partir do momento que o motorista ele assinou o auto de infração, já vai correr ali o prazo de 30 dias contados do cometimento da data ou do registro da multa para que ele apresente a defesa prévia junto ao respectivo órgão de trânsito, tá? Se o motorista ele não assinar o auto de infração, aí sim, o órgão de trânsito ele tem o dever de expedir essa dupla notificação, a notificação da autuação e a notificação da penalidade de multa, tá ok? Isso aqui se encontra no artigo 280, inciso 6 do CTB, que diz assim, ó, ocorrendo a infração de trânsito, lavrar-se-á o auto do qual constará, inciso 6, assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação. Então, se o motorista assinou a segunda via, ou na verdade assinou o auto de infração de trânsito, já está correndo o prazo para apresentação de defesa prévia. Então, não adianta ele esperar receber a notificação, já está contando o prazo, tá ok? Essa disposição, tá? Essa informação do inciso 6 do artigo 280 do CTB, ela está confirmada aqui no artigo 3º, parágrafo 5º da resolução 918 do CONTRAN, que diz assim, o AIT valerá como notificação da autuação quando for assinado pelo condutor, tá? Se ele não assinar a notificação, aí sim subsistirá a obrigatoriedade do órgão de trânsito notificar esse motorista abordado. Ah, mas a multa foi por abordagem, não importa. Se ele não assinou o auto de infração, a regra é essa. É a mesma regra praticamente das multas de radar, de sinal vermelho, captadas por aparelhos tecnológicos, é a mesma regra. Regra da dupla notificação. Porque aqui nesse caso, o motorista ele não assinou o AIT, ele não assinou o auto de infração de trânsito, tá? Isso aqui é uma regra basilar dentro do processo administrativo de trânsito. É uma regra que não pode ser quebrada, tá? É isso, é uma regra que não pode ser quebrada. É a base do processo administrativo de trânsito. E nesses casos, se essa regra ela for quebrada, essa multa de trânsito, eu tenho aqui pensando, tá? Até porque é bastante didático esse exemplo, pensando aqui no motorista que recusou o teste do bafômetro, recebeu a segunda via do auto de infração, mas ele não assinou o AIT, essa regra da dupla notificação ela deve ser observada à risca, tá? À risca. Então, o motorista ele tem o direito de ser notificado em duas ocasiões: notificação da autuação para apresentar defesa prévia e notificação da multa para interpor recurso da multa de trânsito. Se ocorrer falha em um desses dois momentos, da notificação da autuação ou da notificação da penalidade, essa infração de trânsito ela deve ser arquivada. E nesse caso, a pontuação, a cobrança de multa e a pena de suspensão do direito de dirigir devem ser anulados. Anula-se a multa de trânsito e, por consequência, deve ser anuladas todas as penalidades decorrentes dessa multa, tá? Então aqui a gente já percebe que esse dever de dupla notificação é a base do processo administrativo de trânsito, tá? Ocorrendo falha em uma dessas fases, essa infração deve ser arquivada e todas as penalidades decorrentes dessa infração, elas devem ser anuladas. Isso está exposto de forma muito didática na súmula 312 do STJ, que diz assim, ó, no processo administrativo para imposição da multa de trânsito, são necessárias, está no plural, as notificações da autuação e da penalidade decorrente da infração.
Ocorrendo falha em uma dessas fases, a multa deve ser arquivada, tá? E o que que acontece? Em muitos casos, esta pode ser a tese que pode ocasionar a anulação da penalidade dessa multa, tá? Não se discutindo aqui o procedimento administrativo em si, se houve erro, se houve excesso. Aqui nesse caso, por conta da falha no envio de uma das notificações, ou até mesmo das duas notificações, essa multa de trânsito ela deve ser arquivada, independentemente do fato de o motorista realmente ter cometido a infração ou não. Tá? Como eu disse, não se discute o mérito nesse exemplo que eu estou falando. Tá? Nessas situações não se discute o mérito. Se o motorista não foi notificado, se houve falha nessa dupla notificação, em uma dessas fases ou nas duas fases, independentemente da validade da infração, essa multa deve ser arquivada. E essa pode ser a tese a ser sustentada, principalmente num processo judicial. Obviamente que o motorista ele pode suscitar que houve falha, por exemplo, da defesa da notificação da autuação para a defesa prévia, se ele foi notificado do recurso da multa. Né? Ele pode suscitar essa falha no seu recurso administrativo. Mas a experiência já nos demonstra, né? A experiência demonstra para a gente que é muito incomum, tá? É muito incomum os órgãos de trânsito reconhecerem os próprios erros dentro do processo administrativo, nesses casos de falhas das notificações. O mais comum é, de fato mesmo, ocorrer a falha das notificações, o motorista penalizado descobre que foi penalizado muito tempo depois, através de pesquisas no seu prontuário ou de notificações tardias, e ele tem ali somente como alternativa para anular essa multa a via judicial, processo judicial, tá? E olha só que interessante, nessas situações, como a gente já mencionou, o motorista ele tem o direito de receber a segunda via do auto de infração de trânsito, ele tem o direito de ser notificado em duas ocasiões, tá? Se ele não assinou o auto de infração, então ele tem o direito de ser notificado para apresentação de defesa prévia e depois recurso da multa, então ele tem esse direito assegurado. Mas imagine aqui a situação do motorista que foi flagrado numa blitz da lei seca, recebeu o auto de infração, ele não assinou o auto de infração, e nesse caso ele não é o dono do veículo. O que acontece em alguns casos, tá? E não são poucos. O que acontece? O órgão de trânsito, ele, nesses casos em que o condutor não é o dono do veículo, pode ocorrer do órgão de trânsito notificar apenas o dono do automóvel multado e esquecer de notificar o condutor infrator. Olha só, motorista abordado, só que o veículo é de outra pessoa, é de um parente, é de um amigo, o veículo é de terceiro. Nesse caso, obviamente, o órgão de trânsito ele vai notificar o dono do veículo, tá? No endereço em que o veículo está registrado. E pode acontecer, tá? Pode acontecer do órgão de trânsito deixar de notificar o condutor infrator. Nesses casos, até conforme o próprio texto de lei, ele deixa muito claro isso, a resolução 918 de 2022 do CONTRAN também, nesse caso, há o dever de notificar não somente o proprietário, mas principalmente o motorista. No caso de multas autossuspensivas, isso é muito grave, porque se o motorista ele teve ali o registro de uma infração de trânsito e não foi notificado no seu endereço ou por via eletrônica para apresentação de defesa e de recurso, ele teve violado o seu direito à ampla defesa e contraditório.
Eu vou ler aqui, até porque o direito à ampla defesa e contraditório, ela tem base constitucional. Olha o que diz aqui o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, dentro do processo administrativo de trânsito, esse direito, né, de ampla defesa e contraditório, ele ocorre desde que o motorista tenha ciência de que ele está sendo acusado e que ele tem ali prazo para se defender. Percebe? Então, aqui, no caso do motorista que não é o dono do veículo, o órgão de trânsito ele deverá notificar tanto o dono do veículo quanto o condutor infrator. Não adianta notificar só o dono do veículo e esquecer de notificar o condutor infrator, porque neste caso, nessa hipótese, a gente vê aqui a violação direta, tá? A violação frontal desses princípios que são do contraditório e da ampla defesa. Se o motorista ele teve violado esse direito de se defender dentro de um processo administrativo regular, essa multa de trânsito ela deve ser arquivada. Em outras palavras, e resumindo, se o órgão de trânsito notificar o proprietário do automóvel e esquecer de notificar o condutor infrator da defesa prévia ou do recurso, essa infração de trânsito deve ser anulada e, consequentemente, todas as penalidades decorrentes dessa infração, pontuação na CNH, cobrança de multa de trânsito e suspensão do direito de dirigir, deve ser tudo arquivado, tá? Tudo arquivado. Inclusive, isso que eu estou falando encontra amparo, inclusive, na jurisprudência, ou seja, existem casos que, semelhantes a esses, tá, que eu estou mencionando aqui, que foram levados à via judicial e os juízes reconheceram a nulidade dessas infrações. Reconheceram a nulidade dessas infrações em razão do motorista, do condutor infrator, não ter sido notificado. Eu vou ler aqui duas decisões que exemplificam isso que eu estou falando. Ó. Uma que foi uma decisão do Colégio Recursal de Santos, tá? Recente decisão. Aí tem aqui a ementa, né? Que é a parte dispositiva, tá? Do julgado da decisão judicial, e que diz assim, ó, autos de infração de trânsito, alegação de ausência de notificação. Aí o Colégio Recursal decidiu, né, ausência de demonstração pelo Detran de que o autor infrator assinou o auto de infração, né, assinou a autuação em flagrante, tomando ciência pessoal da infração cometida, ou seja, aquilo que a gente falou. Se o motorista ele não assina o auto de infração, ele deve ser notificado, e ele tem o direito de ser notificado. Então, nesse caso aqui, o Detran ele não comprovou que o motorista assinou o auto de infração e tampouco demonstrou o envio das notificações. Aí está aqui, ó, ausência de demonstração de que as notificações informaram a autuação, necessidade de dupla notificação. Isso aqui é um dever, é a base do processo administrativo de trânsito. Essa dupla notificação é a base do processo administrativo de trânsito, tá? Se houver falha em uma dessas duas notificações, a multa de trânsito ela deve ser anulada. Aí está aqui precedentes do STJ, súmula 312, tá? Anulação do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir que se impõe no caso concreto. Então, nesse caso aqui, foi uma multa por recusa ao teste do bafômetro e o motorista ele conseguiu anular essa multa em razão da falha no envio das notificações. Ele não foi notificado, então o Colégio Recursal mandou anular tudo, inclusive o processo de suspensão. Tem uma segunda decisão aqui,
do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Foi um recurso julgado pelo TJ de São Paulo e é praticamente a mesma coisa. Olha o que diz aqui a decisão. Notificação de autuação entregue ao condutor do veículo no momento da infração, a primeira. Notificação da penalidade, a segunda, encaminhada ao proprietário do veículo. Tá? Aí ele cita aqui o texto de lei, nos termos do artigo 282, parágrafo 3º. Porém, olha aqui o pulo do gato. Ausência de notificação encaminhada ao endereço do condutor do veículo. Sentença procedente. Então, olha que interessante. Aqui nesse caso, o órgão de trânsito recorreu. A sentença, o motorista ele ganhou no primeiro grau, o órgão de trânsito recorreu, mas o seu recurso ele foi julgado improcedente. Então, manteve-se a decisão a favor do motorista. E olha que interessante isso aqui, ó, que vai de encontro a tudo que a gente discorreu aqui nesse vídeo. Nesse caso, o condutor do veículo ele recebeu o auto de infração de trânsito, porém, a falha da notificação foi na segunda. Foi na segunda. Então, o que dá para entender aqui é que a primeira notificação, ok, tá? Tudo ok. O problema foi na segunda notificação. E onde foi que o órgão de trânsito ele errou? Ele notificou apenas, olha só, notificação da penalidade, a segunda, encaminhada ao proprietário do veículo. O órgão de trânsito notificou apenas o proprietário do veículo. E ele não notificou o condutor infrator. Aqui, ó, ausência de notificação encaminhada ao endereço do condutor do veículo. Por conta dessa falha, esta infração de trânsito, que também dentro desse processo foi artigo 165A, recusa ao teste do bafômetro, essa infração ela foi arquivada, ela foi anulada. Então o motorista ele se viu aqui livre da cobrança de multa e da penalidade de suspensão. Você vê que interessante? Então o órgão de trânsito, ele até foi regular, né? Foi dentro da legalidade o procedimento da primeira notificação. Então o procedimento da primeira notificação foi dentro da lei. O problema foi na segunda notificação. O órgão de trânsito ele notificou o dono do veículo, até aí beleza, só que ele esqueceu de notificar o motorista. E pela falha da notificação, dessa segunda notificação ao motorista, essa multa de trânsito ela foi arquivada. Olha que interessante isso aqui. Então, se você se encontra nessa situação, tá? Você foi multado, e é claro, né, a gente está falando aqui porque é didático, recusa ao teste do bafômetro, artigo 65A, mas vale para qualquer infração em que o motorista ele foi abordado, vale para qualquer infração. Se o motorista foi abordado na fiscalização, independente da natureza da infração, se ele não assinou o auto de infração, o órgão de trânsito tem o dever de enviar duas notificações, a notificação da autuação e a notificação da penalidade de multa. O dever de dupla notificação é a base do processo administrativo. E se houver falha no envio, no dever de notificação em uma dessas etapas, seja da autuação ou do recurso da multa, essa infração deverá ser arquivada. Aqui, como a gente já mencionou, é o dever da administração pública notificar o motorista, o condutor infrator, e é um direito do motorista receber a notificação de que ele está sendo acusado dentro de um processo administrativo para que ele possa se defender. Ok? Então, ficam aqui essas informações, elas podem ser utilizadas dependendo da situação dentro do processo administrativo e elas têm uma força maior ainda no processo judicial, tá? Então, num processo judicial de requerimento de nulidade da infração de trânsito, está aqui, como a gente viu nessas duas decisões aqui, existem mais, mas só como exemplo, nessas duas decisões que a gente trouxe, de que, de fato,
até por observância ao princípio ou aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, é dever do órgão de trânsito notificar o motorista, ainda que ele tenha sido abordado, em duas ocasiões: a notificação da autuação e a notificação da penalidade de multa. Se ocorrer falha e for comprovada essa falha dentro do processo judicial, essa multa de trânsito ela deve ser arquivada.